Olá, muito boa noite, meus amigos e todos que nos acompanham através do nosso canal. Sejam bem-vindos a este momento de partilhar a palavra de Deus. Uma saudação especial a todos. Chegando no final deste dia, é uma bênção do Senhor e agradecemos a Deus por este momento que nos concede também. Estar mais tranquilos para ouvir, fixar o nosso olhar sobre esta palavra que anima o nosso coração. Esta é a palavra que, no fundo, leva-nos a viver o nosso dia a dia. O momento de ouvir inspirações, o momento de ouvir motivações, o momento também de estar atentos à palavra de Deus. Espero que seja bem convosco nas vossas casas, neste tempo de pandemia em que estamos a lutar com o Covid-19, confinamento em outros lugares e uma nova normalidade também em alguns sítios. Mas de qualquer forma em que encontramos, vamos dar graças a Deus e vamos continuar a cuidar para chegarmos ao fim desta pandemia e continuarmos a viver o nosso dia a dia na alegria e no amor de Deus e no amor também ao próximo. Verdadeiramente é um fato inegável que vivemos em tempos difíceis, meus amigos. É óbvio que no tempo da crise como este que estamos a viver, levantem muitas questões sobre a fé e sobre a ciência. Sobre a fé, podemos questionar, afinal, onde está Deus, que deixa o seu povo a sofrer? Será que Deus deixou de ser onipotente ou Pai bondoso? Diante do problema do mal, nós sempre questionamos a presença do nosso Deus. Depois, para a ciência, que confiamos tanto, por que ainda, com a descoberta da vacina, continua a ter muitos mortos em vários países? Por quê? A pandemia provocada pelo novo coronavírus veio transformar substancialmente as nossas vidas. É um facto que ninguém pode negar. É um tempo novo de paragem e recolhimento, que pode ser também uma oportunidade para descobrir a nossa liberdade interior e exercitar a nossa fé, esperança e a confiança. A pandemia, como vemos, nos ajudou a tomar consciência da fragilidade humana. O homem que muitas vezes está arrogante, que não tem tempo para acalmar, não tem tempo para ouvir o seu irmão, não tem tempo de tolerar opiniões de outras pessoas. Mas hoje nós todos paramos a refletir que é o homem com tantas coisas, tantas qualidades, tantas virtudes, que é o homem. Sendo assim, o homem é chamado a procurar o absoluto, que é o nosso Deus. Onde é que podemos depositar a nossa confiança? Mas então, como ser cristão em tempo de pandemia, nomeadamente com o Covid-19? Ser cristão é intimidar com o recheio forte que é o nosso Deus, capaz de nos libertar e acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Viver esta pandemia é sempre fixar o nosso olhar neste Deus e aguardar a sua presença. Mas em que forma? De que forma que nós sofremos e ainda aguardamos a presença do Senhor pacientemente para que algo aconteça na nossa vida? Nós aqui neste pequeno momento vamos propor alguns dos meios que certamente podem nos ajudar a viver bem a nossa vocação como cristãos em tempos de pandemia, particularmente neste tempo de Covid-19 em que estamos a passar. O primeiro elemento que queremos destacar é ser forte e espalhar mensagem de esperança. É fácil se desesperar quando não vemos uma saída imediata de uma crise. Felizmente, a nossa fé nos diz que há sempre esperança. Numa situação sombria de desastre, pode-se fazer verdadeira diferença se cada um de nós procura espalhar mensagem do amor, esperança,
ao invés do desespero que já está ao nosso redor. Quando ouvimos, olhamos os números, é muito fácil desanimar. Mas então, com a vacina, onde é que vamos? Mesmo assim, meus irmãos, como cristãos, neste tempo da pandemia, ver a nossa vocação é procurar espalhar mensagem de esperança, mesmo no momento da escuridão. Quando os números não nos favorecem, temos que espalhar esta mensagem. A presença e a promessa podem te ajudar a encontrar forças para fazer possível combater os efeitos negativos da crise com um olhar vigilante, especialmente quando nós prestamos atenção aos idosos e às pessoas também necessitadas, que é o nosso dever, que somos chamados a embarcar e a realizar no nosso dia a dia. Depois, o segundo ponto é confiança inabalável em Deus. A prática da confiança se faz a partir da primeira resposta aos apelos de Deus e as promessas da sua palavra. Ela precisa crescer ao ponto de aprender a esperar contra a esperança. Isto é, ter a fé e a esperança mesmo quando não há o menor motivo para crer, como aconteceu no caso do nosso pai na fé, Abraão. A fé diz-nos, luta para frente, mesmo quando fisicamente e no sentimento vemos que não há caminho para frente. Mas a fé diz, vá, e nós vamos. Portanto, é este aqui o clímax, podemos dizer, o ponto mais alto da confiança. Nada da ansiedade, nem de desespero. Confiança, 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 meus irmãos. Aí que vamos nós, confiança. Deus está conosco, Deus está por nós. E o terceiro ponto é a solidariedade e o sentido da comunidade. Solidariedade é um sentimento de identificação em relação ao sofrimento dos outros. Solidariedade é um ato de bondade e compreensão com o próximo, ou um sentimento, uma união de simpatias, interesses ou propósitos entre membros do grupo. Ninguém se salva sozinho. Somos uma comunidade de fiéis. Somos o povo de Deus. E nesta comunidade experimentamos a beleza de compartilhar a experiência de um amor que nos procede a todos, mas que ao mesmo tempo nos pede para ser canais da graça uns para com os outros, apesar dos nossos limites e pecados. A dimensão comunitária, irmãos, não é apenas uma moldura, mas constitui uma parte integrante da vida cristã, de testemunho e da evangelização. O livro dos Atos dos Apóstolos fala disso, que a primeira comunidade viveu num só coração, numa só alma. E tudo que tinham em comum e partilhavam entre os membros. Tanto aí não havia nenhum necessitado, porque todos tiveram o que necessitavam. E neste tempo da crise, meus irmãos, é mais uma vez voltar para nossas origens, onde começou o cristianismo, que realmente partilhar o sentimento de pertencer um ao outro, num só coração, numa só alma. A congregação do Espírito Santo tem como lema Cor unum et anima una. Construímos e fundamentamos a nossa vida sobre a entrega um ao outro, a entrega à comunidade e este coração que é uno, este coração que partilhamos uns para com os outros. E o Papa Francisco, na sua oração do Urbi et Orbi, também enfatizou este ponto, que a fé cristã nasce e vive na igreja. E no batismo, as famílias e as paróquias celebram a incorporação de um novo membro a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja. Tanto é isso que somos chamados a viver. Ninguém se salva sozinho. Estamos todos no mesmo barco. Contra a tempestade, temporais, nós todos vamos navegar juntos. Tanto viver este tempo de crise como cristão é entender que na solidariedade e na vida comunitária caminhamos juntos. A nível pessoal e familiar, podemos criar algumas dinâmicas para realmente aproveitar a igreja doméstica. A igreja doméstica que é a família,
que tem o pai, tem a mãe, tem os filhos e constituem esta igreja, da qual nasce a fé e que desta fé leva para a igreja eclesial, que é a comunidade dos fiéis. Podemos priorizar a oração da Lexia Divina em família. Pode ser uma vez por semana ou 2 vezes, conforme a disponibilidade da família. É o momento de viver a palavra e alimentar pela palavra de Deus. 2. Se possível, participar de alguma missa transmitida online para os irmãos que estão no confinamento, que não podem sair, que as igrejas estão fechadas, mas que os padres estão sempre disponíveis através dos meios digitais a comunicar a palavra. Participar de alguma missa transmitida. Ou fazer uma pequena celebração da palavra diária em família. O pai pode servir como responsável e a mãe participa, os filhos também, cada um dá o seu contributo. Terceiro, os cristãos católicos podem incluir no programa familiar a oração do terço, que é a recomendação da nossa mãe. Em Fátima dizia aos pastorinhos: rezai, rezai, rezai sempre o terço. Portanto, é a nossa arma que lutamos contra os tempos fortes da nossa vida, contra as crises da nossa vida. Que o terço vem para nos ajudar a sermos fortes. Para os irmãos que não são católicos, podem também fazer alguma devoção baseada nos princípios da fé da sua denominação, a igreja em que pertence. A palavra de Deus é sempre o mesmo. A palavra é a palavra do Senhor. E a Bíblia é o mesmo. Partilhamos e convivemos em família, que nos ajuda também a crescer. Quarto, partilhar a sua fé com o mundo. Posso sair da casa para o mundo, mas não é uma saída física, mas é uma saída que podemos aproveitar os meios da comunicação. Do Facebook, do YouTube, como estamos a fazer, do telemóvel, ligar para um amigo, perguntar como é que ele está, partilhar algum versículo da Bíblia com ele. Espalhar a palavra de Deus. Foi um dos apelos de Jesus aos seus discípulos. Disse ele em São Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E também deve prestar atenção ao testemunho da sua relação com Cristo em todo o mundo. Isso pode ser feito de uma maneira direta, por meio de diálogo, pelo telefone ou meios digitais. Que necessitamos isto. Sinceramente, caros irmãos, caros seguidores, somos atingidos pelo Covid-19. Mas com força de Deus e ajuda dos irmãos, sairemos vitoriosos. Ser cristão, então, neste tempo de pandemia, implica acolher com amor e paciência a vida como dom e pedir ao Senhor que nos faça fortalecer, que nos ajude a fortalecer. Já vivemos muito tempo sem Covid, sem esta pandemia, sem esta crise. Hoje, há mais 11 meses, 1 ano, que estamos a viver esta situação. Devemos olhar para o nosso Deus. Portanto, este tema é atuar para cada um de nós. Partilhamos como ser cristão em tempo da pandemia de Covid-19. Como viver a nossa fé. Sei que já houve vários temas que realmente as pessoas já partilharam. Esse também é um pedacinho para nos ajudarem a caminhar. Isso que precisamos, meus irmãos. Juntos vamos vencer esta pandemia. Que Deus seja no coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada irmão. Que continuemos a viver, a proteger também, colocando as nossas máscaras, observando a distância social. Fique em casa. Que no tempo próprio, Deus vai nos visitar. Ser paciente na tribulação, alegres na esperança, que Deus também está conosco. Bem-aja a todos e continuamos a caminhar. Passamos a mensagem uns aos outros, partilhar com a família, os irmãos, colegas. Vamos subscrever para poder também todo mundo saiba que com paciência, com esperança, neste tempo de pandemia, a nossa fé não fica atrás. A fé, quando é forte, consegue resistir as tentações, os momentos fortes, tristes, os momentos turbulentos da nossa vida.
Deus seja conosco todos. O meu amor também é para todos. E vamos continuar a partilhar a palavra de Deus. Que saibamos acolher este dom. O conhecimento de Deus, irmãos, é o melhor conhecimento que podemos ter na nossa vida. Paz seja convosco.